Olá, caro aluno, bem-vindo a mais um curso comigo, Grimaldo Oliveira, Apache Hope para Data Warehouse. Grande satisfação de tê-lo aqui. Esse curso é um curso realmente muito importante para quem quer trabalhar na área de dados. Nós vamos construir projetos de Data Warehouse e esses projetos com uma ferramenta ultra moderna que é o Apache Hope. E é muito importante que você esteja ligado, que você esteja entendendo. A gente vai ver muito conceito aqui sobre a construção de projetos de DW. Eu vou, obviamente, mostrar como é que funciona um BI, como é que é essa estrutura de um Data Warehouse, né? O que é importante saber, a modelagem. Então você vai aprender muito, vai entender muito, vai participar muito. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo, ok? Nós vamos começar o curso, vamos entender esse conceito do Apache Hope, para que serve, para que essa ferramenta. E aí, com o tempo, nós vamos adentrando na estrutura de um Data Warehouse, ok? Bem, a primeira coisa que eu quero que você saiba é o que é o Apache Hope. O Apache Hope, ele é na verdade uma plataforma de orquestração de dados. Ele é uma ferramenta que trabalha literalmente com engenharia de dados, mas a gente pode utilizar ele para projetos de DW também, ele tem componentes para isso. A instalação padrão do Hope ela já vem com cerca de 400 plugins ou componentes, ou seja, ela já tem padrão isso. Imagine 400 plugins para você trabalhar. São criados nele o que a gente chama de fluxo de trabalhos e pipelines. E você pode fazer isso de forma 100% visual. O Apache Hope ele usa uma ferramenta chamada Hope Guy e lá é tudo visual e você pode construir as suas tarefas, tá? Então é importante que você entenda que o Apache Hope você vai poder combinar dados, fazer limpeza, higienização, enriquecer esse tipo de dado, construir novos dados, ou seja, de uma forma que você possa fazer uma engenharia, um gerenciamento desses dados, manipulando ele no sentido de regerar novos dados. Então o Apache Hope é muito importante, ele é um integrador de dados, ele é uma ferramenta que permite integrar bases, integrar outras fontes de dados, não fontes de dados transacionais, fontes de dados como bases NoSQL, fontes de dados na nuvem, ou seja, ele tem uma heterogeneidade de componentes que permite com que você construa isso. Eu sempre gosto de deixar os sites importantes, esses sites é para que você leia, é importante que você vá ao site, pesquise, né? Entenda um pouco do que é o Apache Hope, essa filosofia, a construção dele, ok? Ele é derivado de um fork do Pentaho. Então, para quem sabe Apache Hope, também você vai saber construir em PDI. PDI é a ferramenta de integração de dados do Pentaho. Então, ele tem todos os componentes exatamente idênticos. Então, é uma estrutura onde você aprendendo Apache Hope, você está aprendendo PDI também, né? Você vai ver uma documentação específica, um manual sobre ele. É muito bom esse manual, muito limpo, muito tranquilo. É bom que você leia. E notícias, últimas notícias do Apache Hope no blog que ele possui. Então é importante que você busque conhecimento sempre, ok? Vamos falar como é que funciona o Apache Hope. A gente vai precisar do Java, vai precisar instalar uma máquina Java para que você possa executar o Apache Hope. Ele está embarcado nessa estrutura, então ele precisa do Java. E você vai ter duas coisas importantes. O pipeline, onde você vai fazer as transformações, usar os plugins para fazer, por exemplo, a construção do DW, né? Construção do que a gente chama de estagiária, de uma dimensão, de uma fato, você vai usar os pipelines. E você vai usar os workflows ou fluxo de trabalho de uma forma que você possa executar essa estrutura de pipeline. A gente vai executar essa estrutura de pipeline no que a gente chama de workflow. Então você vai construir workflows, fluxos de trabalho. E aqui vão ter os pipelines executando. Resumidamente, o Apache Hope é uma plataforma aberta, open source, tá? Destinada à criação de estruturas de ingestão de dados, tratamento de dados e fluxos de dados em diversas plataformas, como bancos relacionais, arquivos. Você pode usar qualquer tipo de dado, tá? Bancos de dados NoSQL e dados também na nuvem. Ele permite, tem integração. Não é à toa que é da Apache. Ele tem algumas características que são importantes que você saiba. A base de dados, ele pode carregar grandes bases de dados, independente da plataforma, então tanto faz ser on-premise, ou seja, um servidor local aí onde você trabalha, ou na nuvem, na cloud, tanto faz, ele permite fazer isso, fazer essa leitura. Especificamente para Data Warehouse, que é o nosso objeto aqui de estudo com Apache Hope, então ele possui componentes prontos, visuais,
né, que facilita a construção de projetos de DW, como dimensões, controle de versionamento, criação de chaves artificiais. A gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai tá questionando, tá mostrando como é que funciona isso, principalmente na construção. Mas eu vou falar didaticamente. E ele é utilizado muito para integração. Permite a integração e construção de projetos para bases heterogêneas, persistindo em banco de dados. Você gravando em banco, gravando em arquivos, certo? Eu tenho um curso de Apache Hope específico para integração que você pode também estar estudando. E é utilizado muito para tratamento de dados, ou seja, perfilização e tratamento dos dados. Ou seja, eu quero criar uma estrutura onde eu possa selecionar alguns determinados campos, unir campos, né? Filtrar dados em alguns campos, então, tratar dados. Então, a Apache Hope é completo. É uma ferramenta de trabalho fantástica, muito bem estruturada, né? E que ela está aí no mercado para que a gente possa utilizar. Ela é open source ali, você pode baixar, instalar e começar a trabalhar. Bem, para que você comece a construir o seu projeto DW, a gente vai ter que construir um projeto. Ele tem um gerenciamento desse projeto que é chamado Hope Projects. A gente vai fazer uma estrutura, vai criar um projeto. E lá você vai poder fazer as configurações, determinar variáveis, falar dos metadados, fluxos de trabalho, pipelines. Tudo fica armazenado nesse project, tá? Pode haver mais de um ambiente dentro de um projeto. Então assim, eu tenho um projeto, vou criar projeto Data Warehouse. Eu tenho um ambiente lá de desenvolvimento, um de produção, de teste. Você pode criar outros ambientes, mas geralmente são os mais comuns. Então toda vez que a gente for construir, a gente precisa de um projeto. E aí você vai construir esse projeto dentro do Apache Hope. O pipeline, como eu tinha dito, é o principal mecanismo para que a gente possa operar e até executar a estrutura do DW. Então, você vai precisar executar pipelines, que seria o quê? Utilizar os componentes, os plugins com links e ações para que façam as transformações. E aí, os pipelines começam a se desenvolver. Você nota que é uma estrutura sequencial, né? Onde esses componentes são interligados e permite a execução de uma determinada operação. Cada caixinha dessa é como se fosse uma operação, um plugin. Então eu tenho um plugin de limpeza, eu tenho um plugin para ajustar campo, outro para gravar dentro do banco de dados, gravar o arquivo texto, tratar uma coluna. Então o pipeline ele tem uma série de plugins encadeados. Então é importante que você saiba que esses plugins é que fazem com que o pipeline exista, que ele seja executado. No nosso caso do DW, a gente vai construir pipelines para staging area, para a construção da dimensão, para a construção da fato. Então nós vamos construir esses pipelines. Já o workflow, a gente já tinha mencionado anteriormente, é o orquestrador, tá? Ele é que vai fazer com que a sequência rode. Então execute. Esse é o que a gente chama de fluxo de trabalho. Pode ser mais de um pipeline aqui no caso, ou mais de uma ação. Tá? A gente pode ter uma ação específica para que eu possa colocar. Ele é sequencial. Tá? O workflow é sequencial e ele é separado, né? Tem a estrutura só de workflow e tem a estrutura só de pipeline. O workflow geralmente executa pipelines, então ele faz essa estrutura com essas ações, ok? E agora vamos ver um pouco da interface. A interface é super clean, super limpa, prática, fácil. Você não tem muito problema com essa interface, né? É o que a gente chama de espaço de trabalho, onde você acessa todos os projetos, todos os ambientes, você organiza os objetos aqui nesse ambiente, tudo que você vai utilizar, pipelines workflow, é aqui nessa estrutura do HopeGuy, tá? Nessa interface específica. Aqui eu vim quebrar um pouco dos menus que ele existe. Primeiro menu, esse menu perspectiva, vou falar aqui, né? Ele alterna alguns menus visuais que existem, é tudo visual, tudo muito simples. O menu de barras, que é a opção para que você possa trabalhar diretamente com os pipelines e os workflows, ou fluxo de trabalho. E aqui essa barrinha é só para você gerenciar o ambiente, tanto o projeto como o ambiente, é o que a gente chama de menu principal, é onde você gerencia isso, ok? Então esses são os menus que você tem no HopeGuy e são menus super simples, super práticos, muito fáceis de trabalhar. Agora vamos começar a realmente botar para operacionalizar o Apache Hope. A primeira coisa que você vai fazer aí é baixar a Java JDK, tá? Você vai baixar neste endereço específico a Java SE8.
vai fazer o download e isso pertence à Oracle hoje. E às vezes ele pede para que você, se você não tiver um usuário, você catalogue esse usuário e possa baixar a JDK. É simples, você cataloga o usuário e faz a baixa do JDK sem problema nenhum, tá? Então a gente precisa fazer isso para poder instalar, né, o Java e depois instalar o Apache Hope, que logo vem em seguida a instalação do Apache Hope. Você vai nesse endereço hopeapache.org/download, bem simples, tá? A gente vai estar mostrando e aí você vai baixar as versões. Claro, as versões vão avançando. Você baixa geralmente a penúltima versão, a última versão é meio não estável, então você baixa sempre a penúltima. E aqui você vai ver, quando você baixar, você vai descompactar e vai ter uma série de programas lá. A gente vai rodar alguns deles, principalmente o HopeGuy, esse principalmente, ok? Ok, cara aluno, essa é a nossa aula inicial, nossa aula de trabalho, nossa primeira aula. A gente vai ter muita aula interessante, muita coisa boa, mas eu estou muito feliz de você estar aqui dando esse passo, que é construção de DWs usando a Apache Hope. Isso é muito importante, a área está crescendo muito e isso vai facilitar muito a você no seu dia a dia, no seu aprendizado, aí na sua empresa, onde você estiver dando ou consultoria. Isso vai ser muito importante mesmo. Quero agradecer de coração por você estar aqui comigo. Até a próxima aula, ok? Vamos ver as instalações. Siga com calma, com muita parcimônia. Um grande abraço.